existem pecados que são mais graves do que outros? Será que vai haver mais rigor no juízo para alguns tipos de pecado do que para outros? Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Creio, logo sei. Hoje é domingo e nós vamos fazer uma breve meditação, um breve estudo bíblico no capítulo 11 de Mateus, nos versículos 20 ao 24. Antes de continuarmos, peço você por gentileza, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Temos devocionais às 6 da manhã diariamente, aos domingos estudos bíblicos, vídeos de curiosidade, e também que você possa compartilhar esse vídeo se você for edificado por ele, e que você possa também nos dar um oi lá nas redes sociais. Nós temos contas no Instagram e no Facebook. Muito obrigada. Em Mateus 11, nós vimos uma passagem muito interessante, onde Jesus vai proferir ais sobre algumas cidades. E ele vai dizer que haverá mais rigor para essas cidades do que para outras, bem famosas também no contexto bíblico. Vamos ler então Mateus? Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Aqui Jesus proferiu sentenças de maldições sobre três cidades muito próximas umas das outras, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Todas elas ficavam ao norte de Israel, na Galileia, em volta do mar da Galileia, bem próximas, né? Cafarnaum, Corazim e um pouco mais ao leste ficava Betsaida. É interessante notar que são cidades onde Jesus passou boa parte do seu ministério. Ele morou em Cafarnaum, né? Onde morava também Pedro, Tiago, João, André, né? Onde eles tinham até uma sociedade ali de pesca. E aí nós vemos aqui Jesus proferindo sentenças sobre esses lugares. Lugares, né? Repito, onde ele passou muito tempo. E como ele mesmo está dizendo aqui, realizou muitos milagres. Provavelmente a maioria dos milagres que ele realizou, né, foi ali nessa região da Galileia, onde ele morava, e ele estava sempre ali andando, né, pegava o barco, ia para uma margem do mar da Galileia, ia para outra, andava a pé aquelas cidades inteiras. Então, quantos milagres não foram realizados ali, né? Por exemplo, na cidade de Nazaré, que é ali bem pertinho onde ele nasceu, foi onde ele entrou na sinagoga, leu aquela passagem de Isaías 61 e disse: gente, está se cumprindo na frente de vocês. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, para tirar, né, vestes de cinza e colocar vestes de alegria, coroa ao invés de cinzas, aquela passagem maravilhosa que mostra que o próprio Deus estava entre eles, e Nazaré também foi uma cidade que rejeitou a Jesus. Também em Cafarnaum nós podemos só assim de cabeça lembrar de tantos milagres, né, como o paralítico que desceu, que o pessoal desceu, abriu um buraco no teto, de tão cheia que estava a casa, desceu o paralítico, e Jesus falou: filho, seus pecados estão perdoados. E aí os hipócritas, os soberbos, os duros de coração, pensaram: quem é esse aí para perdoar pecados? Jesus, sabendo o que estava no coração duro deles, disse: o que é mais fácil? Perdoar um pecado ou
fazer um paralítico andar? E aí ele disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta e anda, pega a tua maca e anda. E o paralítico andou, ou seja, além de ter os pecados perdoados, ele foi curado. Que milagre maravilhoso! Então, esses e tantos outros milagres foram realizados naquela região, mas Jesus estava dizendo que aquelas cidades não creram nele, que aquelas cidades rejeitaram o Senhor, resistiram à graça de Deus, não quiseram, né, a graça de Deus ali, o perdão, a compaixão, a transformação, a mudança de vida, a salvação que Jesus estava lhes apresentando. E aí nós podemos, né, meditar sobre isso, quando Jesus diz assim, se em Tiro e Sidom tivessem tido esse privilégio de ter o Emanuel, o Deus conosco encarnado, tabernaculando entre eles, há muito já teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Quer dizer, que se aquelas cidades lá do norte, né, de onde hoje é o Líbano, tivessem tido o privilégio de ter o Senhor, o Messias, no meio deles ensinando, arrependam-se, o reino de Deus é chegado, eles teriam se arrependido. Aí ele diz mais, ele diz que Sodoma também, Sodoma, meus irmãos, Sodoma, já pensou? Sodoma foi destruída por Deus, por tamanha depravação, pela imoralidade que havia naquele lugar. Quem é que sabe o tanto de pecado que não tinha naquele lugar? Hoje na região, né, é puro enxofre e sal, é um deserto, é morte total. E aí Jesus falou que se lá tivessem sido realizados os milagres que foram realizados em Cafarnaum, né, em Betsaida, em Corazim, eles estariam vivos, a cidade existiria até aquele dia de Jesus, até o dia que Jesus estava dizendo. Já pararam para pensar nisso? Pessoas totalmente depravadas, imorais, que não conheciam nenhuma ética, nenhum senso de nada, né? Pessoas viciadas no seu próprio prazer, cegas pelo seu próprio prazer, ainda que passando por cima dos outros. Se elas tivessem visto os milagres de Jesus, elas teriam se arrependido? Meu Deus, então qual seria o pecado de Betsaida, de Corazim, de Cafarnaum, para que eles não estivessem vendo, né, tudo aquilo, não aceitassem a graça de Deus? Se outros lugares, né, que tão piores, tão terríveis, que foram vítimas do juízo de Deus, foram penalizados, né, pelo juízo de Deus, os milagres teriam feito essas pessoas se converterem, a presença de Jesus teriam feito essas pessoas se converterem. Que pecado é esse que essas cidades têm? E aí nós podemos meditar na questão do orgulho, da soberba, do coração endurecido. Quando é que uma cidade como Cafarnaum, Betsaida, Corazim poderiam ser comparadas a Sodoma? Acho que nenhuma cidade, né, aceitaria ser comparada com Sodoma. Porque imagina você dizer uma coisa dessa, as pessoas diriam, você está vendo imoralidade aqui à torta e à direito, na rua, de qualquer jeito, você está vendo falta de respeito, despudor, você não está vendo nada disso aqui, então como é que você pode comparar essas duas cidades? Mas a realidade é que o Senhor está dizendo que há pecados que não só terão mais rigor na hora do juízo, como também são pecados que cegam as pessoas. É forte, né? Porque isso nos faz lembrar que quando Jesus chamou também os religiosos de sepulcro caiados, que por fora estavam lindos, maravilhosos, bem adornados, bem vestidos, e por dentro eram podres. É isso que o pecado do orgulho, da soberba, da dureza de coração faz com as pessoas. Elas acham que, por não praticarem abertamente coisas das quais Deus condena, elas são perfeitas, elas não precisam de Deus, elas manipulam a Deus. Deus faz o que elas querem, baseado no mérito delas, na santidade delas, no que elas fazem. E cada dia mais as pessoas envoltas nesses pecados terríveis,
as suas mentes vão ficando cauterizadas, elas vão ficando cegas. E cada dia mais elas estão longe de Deus e com uma podridão por dentro. Isso nos mostra também, queridos, confirma, na verdade, aquilo que está em outra passagem que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Já parou para pensar nisso? Deus resiste aos soberbos. O que é resistir? É você se fechar inteiro, impedir a passagem, né? Impedir o agir da pessoa diante de você. É você fazer frente contra. Isso é resistir. Ou seja, significa que diante dos soberbos, Deus não deixa passar nada, ou quase nada. Já pensou nisso? Que a Bíblia diz que o sol nasce para todos, que a chuva vem para todos, que Deus abençoa a todos, que ímpio ou crente, ou cristão estão debaixo da mesma de bênçãos de Deus que estão sobre todos, mas o soberbo enfrenta mais dificuldade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. A oração de um soberbo não passa. Não passa, porque se Deus resiste aos soberbos, a oração de um soberbo não chega até o céu. Por quê? Porque o seu coração está endurecido. Por quê? Porque ele acha que ele é autossuficiente, que os méritos dele é que fazem Deus amá-lo, Deus abençoá-lo, Deus fazer algo por ele. Quando ele é confrontado com a palavra de Deus, ele se fecha, ele resiste, ele rejeita, até amaldiçoa, por que não? Por quê? Porque ele é aquilo que Jesus também falou, são os sãos, aqueles que estão bem de saúde, eles não precisam de médico. Por que é que eu vou ao médico se eu não tenho nenhum problema de saúde? E Jesus veio para os doentes, ou seja, para aqueles que reconhecem que precisam de mudança, que reconhecem que precisam de uma transformação, que reconhecem que estão vivendo perdidos rumo à perdição eterna e que precisam de um mestre. Quem reconhece, os doentes que reconhecem, esses sim alcançam o perdão, alcançam a transformação, alcançam a graça de Deus. Agora, o soberbo, o orgulhoso, o altivo, ele passa a vida inteira vivendo de fachada, mas o seu futuro é o juízo de Deus. É o juízo de Deus, é o que diz a palavra do Senhor. Aqueles judeus, os fariseus ali de Cafarnaum, provavelmente de Betsaida e Corazim também, eles tinham raiva de Jesus. Jesus ia para a sinagoga e falava aquilo que eles não queriam ouvir. Porque Jesus falava assim: vocês ouviram que adulterar é pecado, pois eu digo, se você pensou em adulterar, você já pecou. Quando alguém falava, você está curando no sábado, e ele falava, você não vai lá buscar o seu gado que cai lá, o seu boizinho, a sua cabra que cai dentro do buraco, você não tira no sábado, seu hipócrita? Eu sou o Senhor do sábado, eu criei o sábado, agora eu sou o descanso de vocês, não é mais o sábado. Que escândalo, que absurdo que ele está falando. E aquilo dava comichão no ouvido deles. Aquilo os irritava profundamente. Por quê? Porque não entrava, Em nós, a palavra vem, confronta, mas entra. Às vezes não no mesmo dia, na mesma hora, não na primeira vez, mas ela deve entrar, ela tem que entrar. Agora, uma pessoa de coração endurecido que se fecha de verdade, a palavra vai e a pessoa se fecha totalmente, que não quer nem ouvir falar. Às vezes entra alguma coisa e ela fica numa guerra entre ela, não vou me render, não vou me render, não vou me render, fora daqui. E ela continua ali, fechada, totalmente fechada.
Existem soberbos, orgulhosos, tanto dentro da religião, né, que se dizem cristãos, quanto fora. Talvez os de fora seja até mais fácil de virem ao Senhor diante de um confronto, porque ainda não ouviram, e quando ouvirem realmente a palavra, pode ser, né? Tudo pode acontecer, o Espírito Santo pode todas as coisas, o Espírito Santo pode convencer qualquer um. Mas é preciso haver também disposição, fé, vontade de querer ser livre daquela dureza, daquela casca grossa, né, empedrada. E os soberbos da religião ainda é um pouco mais complicado, porque eles se acham sábios, eles acham que eles conhecem a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, eles se acham santos, irrepreensíveis, mas na realidade estão com as suas mentes cauterizadas, os seus corações endurecidos, estão em cima dos seus pedestais de soberba, de orgulho. Terrível, isso é terrível. E aí Jesus diz que haverá mais rigor para Corazim, Betsaida e Cafarnaum do que para Sodoma. Que terrível isso, não é verdade? Significa, meus amados, que esse tipo de pecado é pior. Haverá mais juízo para esses tipos de pecados do que para todos os outros que a gente conhece, que a gente muitas vezes julga por aí das pessoas, né? Não estou aqui passando a mão na cabeça de pecado nenhum, mas a gente precisa reconhecer isso. Precisa reconhecer que o pior de todos os males é a dureza do coração, é a soberba. Foi a soberba que levou Lúcifer a cair. O primeiro pecado, a primeira transgressão foi a soberba, querer ser igual a Deus, se achar uma grande coisa, se achar o Todo-Poderoso. E é isso que as pessoas que estão nesse pecado repetem, ainda que inconscientemente. Eu sou o bom, eu sou inteligente, eu sou demais. Olha, eu trabalho, faço isso e aquilo, eu ganho, estou ganhando 200 mil por mês, por meu mérito. Porque, olha, fiz tal campanha ali, jejuei, uma oração forte, Deus me abençoou, Deus deu tudo o que eu pedi. Eu tenho casa aqui, casa lá, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho carros, eu viajo para onde eu quero, não porque eu fiz assim, porque eu fiz assado. Coitados. Coitado de quem pensa assim. Ai de ti, ai de você que pensa assim. Ai, essa expressão de ai significa dor, né? Ai de você. Quando a gente era pequena, a mãe da gente não ameaçava a gente assim. Ai de você se fizer tal coisa. Jesus está dizendo aqui. E não é ameaça, não. É promessa, está na palavra. A palavra não volta atrás. Ai de quem me rejeita. Ai de quem me viu e não me quer. Ai de quem não se arrepende, de quem não reconhece que precisa do Senhor Jesus Cristo, que precisa de um Salvador, que precisa do Mestre, do Rei dos Reis assentado no trono do seu coração. Ai de quem não reconhece. Meus queridos, não sejamos essas pessoas. Não sejamos em nome de Jesus essas pessoas. Que possamos nos humilhar debaixo da mão poderosa do Senhor. Nos humilhar verdadeiramente, sabe? Reconhecendo quem Deus é, nos submetendo à vontade dEle, reconhecendo que precisamos dEle, sabe? Abrindo nosso coração para o Senhor, confessando os pecados diariamente para o Senhor, pedindo a Ele que nos sonda, que vai varrendo, que vá limpando aqueles lugares escuros de dentro de nós, para que o nosso coração não seja duro, para que a gente não seja rancoroso, para que a gente não guarde mágoa, raiva de ninguém,
para que a gente não se ache superior a ninguém, porque eu não cometo tal pecado. Eu não faço isso aí não, ó, que tá todo mundo aí fazendo, essas igrejas inclusivas, eu tô fora disso. Eu sou o bom. E, na verdade, está com o coração empedrado. Meus queridos, em nome de Jesus, que isso passe bem longe de nós. Que o Senhor possa nos guardar disso. Que o Senhor nos livre da soberba. Que o Senhor nos livre do orgulho. Que o Senhor nos livre da altivez. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com a sua palavra. Senhor, não quero ser como Betsaida, Corazim, Cafarnaum. Não, eu quero ser como os teus discípulos. Eu quero ser como Maria, né, que ficava aos pés do Senhor, largava tudo para ficar aos pés do Senhor. Eu quero ser como Pedro, que apesar de tantos erros, que apesar de ter negado o Senhor, voltou em arrependimento, em amor, em humilhação, voltou aos teus pés. Quero ser como Tiago, quero ser como a mulher cirofenícia, que realmente se humilhou, falou, me dá só as migalhinhas que caem da mesa dos donos para mim, dá só isso aqui para mim, porque eu reconheço que eu não sou ninguém e eu preciso do Senhor, e qualquer migalha que o Senhor me der vai transformar a minha vida, aleluia. Que possamos ser assim, queridos, que possamos ser como tantos exemplos maravilhosos que nós lemos nas Escrituras, e longe de outros, longe daqueles que fizeram mal. Vamos aprender com os erros dos outros. Vamos rejeitar a soberba, o orgulho, a altivez no nosso meio. Em nome de Jesus, que possamos ter um coração quebrantado, um coração de criança. Como que é uma criança? A criança está triste agora com alguma coisa, com alguma punição que ela teve, daqui a pouco ela já está ali, aberta, né, sorridente para você, pura. Ela te olha com pureza, ela confia naqueles ali que estão ali para protegê-la, confia cegamente. Vamos ser assim com o Senhor, olhos de pureza para o Senhor, confiar cegamente no nosso Papai, no nosso Deus. Vamos ser totalmente dependentes do Senhor como uma criança. Em nome de Jesus, um coração quebrantado, a esse o Senhor não rejeita. Que assim sejamos, em nome de Jesus. Te convido, se essa palavra falou com você, te convido a orar ao Senhor e deixar tudo aquilo que não presta para fora. Todas as mágoas, todas as pessoas de quem você guarda, ainda que sejam um tiquinho assim de rancor, as pessoas com quem você está de bico, as pessoas para quem você virou a cara, as pessoas que não merecem a sua amizade porque já te decepcionaram, as pessoas que foram muito abusadas com você, muito cara de pau. Em nome de Jesus, que o seu coração seja quebrantado, que você perdoe, que você passe por cima, que você tenha um coração humilde diante do Senhor e diante do seu próximo, dos seus irmãos, longe da soberba, longe da raiva, longe do rancor, longe do orgulho, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu espero que esta palavra fale realmente aos nossos corações e que nos abençoe, em nome de Jesus. Por hoje é só, fiquem todos na graça e na paz do Senhor.